Oi, gente, Oi. tudo bem? Olha eu aqui, meu esposo. Estamos mais uma vez aqui nesse propósito firme de fazer a leitura da Bíblia durante um ano. Hoje a gente vai ler Gênesis, capítulo 19, 20 e 21. Você que estava ontem na meditação com a gente vai dizer assim: Andressa, ontem a gente já meditou nesses capítulos. Só que o que acontece? Eu estava ao vivo e deu algum problema, acho que na internet, alguma coisa assim, e infelizmente caiu a conexão e a gente não conseguiu salvar o vídeo. E como eu quero poder alcançar outras pessoas, não só no ao vivo, mas eu quero pessoas que estejam, sei lá, daqui 10 anos no YouTube, que elas consigam meditar com a gente nesse propósito. De repente ela nunca teve contato com a Bíblia, então ela ouvindo, né, ela vai estar sendo alimentada com a palavra de Deus. Então eu peço que vocês meditem novamente com a gente hoje, se você estava com a gente ontem, medite novamente nesses capítulos, pensando nas outras pessoas também, porque ter Jesus é isso, né? A gente pensar no próximo. Então se coloque no lugar do seu irmão que de repente não conhece a palavra ainda, né? Ou cada vez que você for ler, vai ver que Deus vai falar diferente com você o mesmo versículo, porque a palavra se renova. Então vamos à leitura. Só que antes da gente ler, a gente precisa orar, né? A gente precisa falar com Deus. Então fecha os olhos, coloca a mão no coração e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença. Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir, meu Pai, essa leitura bíblica. Que não sejam palavras, mas que seja o Teu Espírito, meu Deus, usado, meu Pai, para que as pessoas possam Te conhecer, meu Pai. Que cada palavra que saia da nossa boca não seja nossa, meu Pai, que seja do Teu Espírito. E no nome de Jesus, amém. Ai, amorzão, você ou eu? Você? Começar o capítulo 19, então. 19. Gente, a cetona tá aqui mordendo o meu pé, eu orando, tentando me concentrar, e olha quem estava mordendo o meu pé. Eu, ô Espírito Santo, me ajuda, porque eu tô orando e ela tá mordendo o meu pé. Olha aqui, gente, coisa linda, coisa linda. Quem é de Deus ama os animais, gente, porque não é possível. São anjinhos na terra, né, amor? É um amor incondicional, é um amor que está ali. O papai chega do trabalho, ela fica feliz. Papaizinho chegou, quem chegou, papaizinho? Vou segurar ela, senão ela não vai deixar meu marido ler, porque ela fica pulando e ela quer atenção. Se você quer saber da minha sogra tá no quarto cuidando do leãozinho pra gente estar aqui com vocês. Tá, vamos começar então, 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma no início da noite. Ló estava sentado à entrada da cidade. Ele viu os recém-chegados e levantou-se para recebê-los. Curvou-se diante deles e implorou: Por favor, amigos, venham para minha casa e passem ali a noite. Vocês poderão se lavar e poderão se levantar cedo e seguir caminho descansados. Ele estava falando para os anjos, para os dois anjos que chegaram em Sodoma. Eles disseram: Não, dormiremos na rua. Mas ele insistiu. Não aceitaria um não como resposta. Eles então concordaram e foram para a casa dele. Ló preparou uma refeição quente e eles comeram. Antes que os hóspedes se recolhessem, os homens de toda a cidade, jovens e velhos, se aglomeravam em torno da casa, vindos de todos os lados, e os encurralaram ali. Então gritaram para Ló: Onde estão os homens que vão passar a noite aí na sua casa? Traga-os para fora. Queremos nos divertir com eles. Ló foi para o lado de fora, manteve-se à frente da porta e suplicou: Por favor, irmãos, não sejam maus. Olhem, tenho 2 filhas virgens, vou trazê-las para fora, e vocês poderão se satisfazer com elas. Mas não encostem a mão nestes homens, pois são meus convidados. Mas eles responderam: Caia fora. Você chegou aqui, nem sabemos direito de onde, e já quer nos dizer como devemos viver? Pois vamos fazer com você pior do que com eles. E partiram para cima de Ló, determinados a arrombar a porta. Mas os 2 homens alcançaram Ló,
puxaram-no para dentro da casa e trancaram a porta. Em seguida, atingiram com cegueira os homens que estavam tentando entrar. Tanto os que encabeçavam o grupo quanto os que seguiam ficaram tateando no escuro. Os 2 homens disseram a Ló: há algum outro parente seu aqui? Filho, filha, alguma pessoa na cidade? Tire-os daqui agora mesmo. Vamos destruir este lugar. O clamor das vítimas dirigido ao Eterno é ensurdecedor, e fomos enviados para varrer este lugar da face da terra. Ló saiu e avisou o noivo de cada uma de suas filhas: saiam deste lugar, o Eterno vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros não levaram a sério. Ao amanhecer, os anjos começaram a apressar Ló. Depressa, pegue sua mulher e suas filhas e saia daqui antes que seja tarde, antes que você acabe sendo castigado com a cidade. Ló estava demorando demais. Então os homens agarraram Ló, sua mulher e suas filhas pelo braço e o puxaram para um lugar seguro fora da cidade. O Eterno foi misericordioso com eles. Já do lado de fora da cidade, os anjos disseram a Ló: agora corram e cada um salve a sua vida. Não olhem para trás, não parem em nenhum lugar da planície, mas corram para os montes, para que não sejam destruídos. Mas Ló reclamou: senhores, não podem estar falando sério. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida, mas não posso correr para os montes. Coisas terríveis podem acontecer comigo nos montes. Posso até morrer. Olhem para aquela direção. Aquela cidade não fica longe. Ela é pequena e nada poderá me acontecer ali. Permitam que eu fuja para lá e salve a minha vida. É só uma área aberta à beira da estrada. Tudo bem, Ló, já que você insiste, siga por esse caminho. Não vou destruir a cidade que você me mostrou. Mas não demore, corra para lá. Não vou poder fazer nada antes que você chegue lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que significa cidade pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava alto no céu. Então o Eterno fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Um rio de lava correu desde o céu, enviado pelo Eterno, e destruiu as cidades e toda a planície, matando todos os seus habitantes e o que crescia na terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte e seguiu para o lugar em que havia se encontrado com o Eterno pouco antes. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, observando toda a planície, e viu apenas a fumaça que subia da terra, como se saísse de uma fornalha. E foi isso que aconteceu. Antes de destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló de Sodoma. Só depois varreu aquelas cidades da face da terra. Ló saiu de Zoar e foi morar com as 2 filhas nas montanhas. Ele estava com medo de ficar em Zoar e passou a viver com elas numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à caçula: nosso pai está ficando velho e não restou nenhum homem neste lugar que possa nos engravidar. Vamos embebedar nosso pai com vinho e nos deitar com ele. Ele poderá nos dar filhos. É a única chance de manter nossa família viva. Assim, naquela mesma noite, elas embebedaram o pai com vinho. A filha mais velha deitou-se com ele, mas Ló estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. De manhã, a filha mais velha disse à mais nova: deitei-me com o nosso pai ontem à noite. Hoje será sua vez. Vamos embebedá-lo de novo e você se deita com ele. Ele dará filhos a nós 2 e poderemos manter a linhagem da nossa família. De novo, naquela noite, elas embebedaram o pai e a caçula deitou-se com ele. Também dessa vez, ela estava inconsciente, ele estava inconsciente e não tinha noção do que a filha estava fazendo. As 2 irmãs ficaram grávidas de Ló, o próprio pai. A mais velha teve um filho e deu a ele o nome de Moabe, antepassado dos moabitas de hoje.
A caçula teve um filho e deu a ele o nome de Benjamim, antepassado dos amonitas de hoje. Quer comentar alguma coisa, amor, do capítulo 19? Ai, é muito forte. Quero sim, já que você parou, não queria te atrapalhar e ia esperar até o final. Eu achei muito forte quando fala no capítulo 19 que o versículo 14, né? 14. Que o Ló, ele foi falar com os genros, ele foi falar Sim. com a família, né? Ele foi avisar que a cidade ia ser destruída. E ali no capítulo 14 fala: acharam, porém, que ele gracejava com eles. Na tua tradução tá como? Achava, porém, que ele gracejava com eles. Mas seus futuros genros não o levaram a sério. Não levaram a sério. Então, cada Bíblia tem uma tradução diferente, mas é o mesmo sentido, né? Então, essa Bíblia do Tiago é maravilhosa, tá? Se você quiser saber qual é, né, amor? Que elas sempre perguntam. Bíblia em linguagem contemporânea, a mensagem da vida, porque fica mais fácil de entender, da editora Vida. A família dele não acreditou, e assim é hoje pra gente que é cristão quando a gente fala da volta de Jesus, né? As pessoas não acreditam, a gente tá vendo os sinais da volta de Jesus cada vez mais claro pelas atitudes das pessoas, do mundo, do amor se esfriando, e guerra, né? Sinais de guerra, violência. E hoje o mundo está como Sodoma e Gomorra, né, amor? Se a gente for fazer uma análise, é horrível a situação atual do mundo. E Ló tentou avisar os familiares e eles acharam que era brincadeira. Então isso me chamou muito a atenção, porque quantas vezes a gente fala, né, da volta de Jesus e as pessoas desacreditam. Outro versículo que me chamou a atenção foi que quando Deus falou com Ló, Deus deu uma direção para Ló, para ele ir para o monte. Ele falou aqui, ó, no capítulo 19, versículo 18, respondeu Ló: assim não, Senhor meu. O que fala na tua, amor, no 18? No 18? Capítulo 19, versículo 18. 18, mas Ló reclamou: senhores, não podem estar falando sério. Ó. Reconheço que foram bons comigo e me fizeram um enorme favor, salvando a minha vida, mas não posso correr para os montes. Ó, não posso correr para os montes. No meu fala, assim não, Senhor. Tu vê que Ló, ele estava negando a direção de Deus. Deus sabia para onde Ló tinha que ir, porque Deus iria proteger ele. Se Deus estava com ele até ali, a direção dele era para proteger ele. Só que o que aconteceu? Ló quis fazer a própria vontade. E como ele fez a própria vontade, trouxe maldição sobre ele, as escolhas dele. Tanto que aconteceu tudo o que aconteceu com as filhas, enfim, né? Essa coisa horrível que aconteceu. Então, muitas vezes isso na nossa vida. Deus fala, Deus dá uma direção pra gente, porque Deus sempre fala com a gente. Ele usa pessoas, Ele usa a nossa consciência, né? Ele sempre fala, Ele sempre nos dá os sinais. Só que às vezes a gente quer ir contra a vontade de Deus e acaba fazendo as nossas escolhas e tendo consequências muito ruins para nossa vida. Outro versículo desse capítulo fala no capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que fala tu, amor? Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa coluna de sal. Exatamente. Ela se transformou numa coluna de sal. Ela morreu ali, né? Ela olhou para trás. E eu me vi nisso. Eu me vi na mulher de Ló, né? Em olhar para trás, olhar para o passado e morrer espiritualmente. Porque eu tive uma fase agora recente da minha vida, no qual eu olhei para trás e espiritualmente eu morri. E Deus teve misericórdia de mim. Por quê? Porque eu me afastei de Jesus, né? Eu não segui a vontade de Deus. Eu escolhi um caminho errado que me levaria à morte física e espiritual. Então, muitas vezes a gente, de repente você que não é cristão não consegue entender o que eu quero dizer. Mas quem é cristão consegue entender que da onde Deus nos tirou, depois de você passar por uma experiência com Ele, você ter um encontro com Ele, Ele mudar a sua vida, né? E você pensar em olhar para trás é um risco muito grande, porque pode não haver uma segunda chance, né? E eu sabia disso dentro do meu coração e eu pedi misericórdia para Deus. Então, mesmo eu olhando para trás, errando, Deus teve misericórdia de mim porque conhecia o meu coração. E Deus conhece seu coração.
De repente você olhou para trás, você está morto espiritualmente falando, você está vivo em carne, mas a sua alma está sedenta de Deus, né? Você pode renovar, você pode buscar de novo, você pode voltar ao primeiro amor, sabe? Você pode voltar a ter um relacionamento com Deus. De repente você nunca teve. Se você tiver vontade, um coração humilde de dizer assim, Senhor, eu não te conheço, eu conheço, né, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da minha avó, o Deus dos meus amigos, mas eu conheço de ouvir falar, eu não conheço o Senhor. Então ele vai se apresentar para você alguma situação, alguma experiência pessoal, pede isso para ele, lê a Bíblia, porque quanto mais vocês ficar lendo a Bíblia, mais parecido você fica com ele. As coisas ruins da gente vão saindo, que é a nossa carnalidade, e Deus vai trazendo as coisas dele de bom, porque a gente não é nada, a gente é um lixo, a gente é horrível, um ser humano ruim, mau, que pensa coisas ruins, mas Deus vai limpando essa sujeira e te fazendo aos pouquinhos uma nova pessoa. E aí, era isso que eu queria falar desse capítulo, amor, até que eu falei bastante, né? Desse capítulo 19, o que me chamou mais atenção aqui dessa leitura foi sobre Ló e a família dele, que teve a misericórdia de Deus e eles não foram destruídos como Sodoma, a cidade inteira. Os habitantes da cidade inteira e a cidade foram por causa de Abraão, né? Abraão, o Senhor olhava para Abraão, era uma pessoa abençoada, e Ló recebeu essa bênção, não foi pela pessoa dele, foi pela pessoa de Abraão. Tanto que eu estava lendo e estava refletindo sobre algumas atitudes de Ló, que ele tomou depois que os anjos chegaram em Sodoma para destruir aquela cidade. Quando os anjos chegaram, eles nem iam se hospedar na casa de Ló. Ló que insistiu que eles se hospedassem. E eles aceitaram, e os homens daquela cidade foram para frente da casa de Ló e disseram para Ló para colocar os homens para o lado de fora. E que os homens daquela cidade queriam abusar dos anjos. E olha só a atitude de Ló. Ofereceu as filhas, as duas filhas. Já foi uma atitude. Eu estava refletindo, Ló e as filhas estavam parecendo com as pessoas daquela cidade. Ele ofereceu as filhas, as duas filhas, para os homens se divertirem com ela, mas aqueles homens não aceitaram, eles queriam os dois anjos. E essa foi uma atitude de Ló que eu achei assim meio descabida, né, em propor isso. A outra foi que ele não obedeceu aos anjos indo para os montes, ele preferiu ir para a cidade. E teve uma terceira atitude que não foi de Ló, foram das filhas de Ló, que se deitaram com o próprio pai e engravidaram dele. Então são atitudes assim que eu fico imaginando, pensando como que Deus teve a misericórdia, é misericórdia mesmo, é algo que ele não merecia e teve. Como que Deus salvou Ló, mesmo as filhas, porque quando a gente tem uma atitude dessa, quando a gente expressa essas atitudes que eu descrevi aqui, é porque o seu interior já não é puro. Mas mesmo assim, por causa de Abraão, Ló e as suas filhas foram salvas. E a esposa de Ló só não foi salva porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Qual é o significado de olhar para trás? Ela sentiu saudade da cidade. Sentiu saudade de tudo aquilo, de todo o pecado, de toda a sujeira, e morreu. Essa foi a consequência. E também foi, além de ela sentir no interior dela, ela sentiu a saudade da cidade, do pecado da cidade, das atrocidades que os homens daquelas cidades cometiam. E isso era no interior. E ela expressou isso por meio da atitude dela. E essa atitude, além de ela estar com aquele interior com saudade, ela desobedeceu ao comando dos anjos.
porque na verdade ela estava escrava do pecado, né? É a mesma coisa hoje a pessoa, quando ela não consegue largar o pecado, se ela morrer no pecado, né? Se eu tivesse morrido no pecado, minha alma estaria no inferno, essa é a verdade, né? Então Deus coloca dessa maneira justamente para que a gente venha se arrepender, né? O objetivo é Deus nos conscientiza, Ele nos explica, Ele deixou um manual aqui pra gente, né? Ser inteligente o suficiente para ler, porque às vezes você lê vários livros, você lê várias besteiras, várias notícias, mas você não quer ler a Bíblia, entendeu? E toda a sabedoria tá aqui, toda a orientação tá aqui. Então, isso que meu marido falou, né, é muito forte. Por exemplo, ele foi abençoado pela fidelidade de Abraão. E você mesmo já falou, né, amor, que você se sente muito abençoado pela fidelidade da sua mãe. Sim. Tu quer comentar um pouquinho sobre isso? Não, é que eu sempre... Deus sempre satisfez os desejos do meu coração. Eu percebo isso durante toda a minha vida, eu percebi isso. Em vários aspectos, tanto em algumas conquistas que eu já tive na vida, quanto em algumas inimizades que Ele, mesmo sem eu fazer nada, Ele afasta, Ele destrói. Livra sem tu precisar fazer nada, Livra né? sem eu precisar fazer nada. Mas assim, é quase assim certo, é só aparecer alguém atentando contra e... Ele mostra, ele revela, não, é quase, ele tira. é tão assim frequente que é quase certo que eu já não faço mais, eu já sei o que vai acontecer. Mesmo sem eu falar nada, sem eu tomar nenhuma atitude, e afasto da minha vida. E tá, essa é uma das que tu pediu para eu explicar, sim. né? Tá, vamos completar. Vamos pro capítulo 20, senão... Eu fico aqui babando, eu amo ouvir ele falando, lendo a Bíblia. Eu me apaixonei por ele quando ele começou a ler a Bíblia pra mim. Então ele lê a Bíblia, ele fala de Deus, eu... 22 minutos já de gravação. Vamos lá, vamos Capítulo que tem 20. mais ainda. Abraão partiu dali e foi para o sul. Abraão, a gente não está mais falando de Ló. Abraão partiu dali e foi para o sul, na direção do Neguebe, e estabeleceu-se entre Cádiz e Sul, acampado em Gerá. Abraão disse ao povo, referindo-se a Sara, ela é minha irmã. Então, não era a irmã dele, era a mulher dele, a esposa dele. Então Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscar Sara. Naquela noite, Deus apareceu em sonho a Abimeleque e alertou: você vai morrer. Aquela mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia deitado com ela, nem mesmo a havia tocado. Ele respondeu: Senhor, vais matar um inocente? Por acaso ele não me disse, ela é minha irmã? E ela mesma não me disse, ele é meu irmão? Eu não tinha a menor ideia de que estava fazendo alguma coisa errada. E Deus, ainda no sonho, disse a ele: claro, sei que suas intenções são puras. Foi por isso que não deixei que você pecasse contra mim. Eu impedi que você se deitasse com ela. Agora, devolva ao homem a mulher dele. Ele é profeta e vai orar por você e interceder por sua vida. Se não a devolver, saiba que nem você nem ninguém de sua família escapará da morte. Abimeleque levantou-se bem cedo naquela manhã, convocou todo o seu pessoal e contou a história a eles sem esconder nada. Eles ficaram chocados. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e o questionou: o que é isso que você nos fez? Alguma vez fiz algo que o desagradasse para que você trouxesse tamanha afronta sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez é inadmissível. E Abimeleque prosseguiu: o que você tinha na cabeça quando fez isso? Abraão disse: pensei que aqui não havia temor de Deus e que me mataria para ficar com minha esposa. Além disso, para dizer a verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Quando Deus me fez sair como peregrino da casa de meu pai,
Eu disse a ela: por favor, sempre que chegarmos a qualquer lugar, diga às pessoas que sou seu irmão. Abimeleque devolveu Sara a Abraão com um presente: ovelhas, gado e escravos. Além de devolver Sara, ele ainda deu ovelhas, gado e escravos. Amor, tu viu que Homens e era mulheres. mesmo. Era irmã por parte de Por pai. parte de pai. Também Ela disse a ele: minha terra está à sua disposição, fique morando onde achar melhor. E disse a Sara: dei 1000 peças de prata para seu irmão. Isso livra você de qualquer acusação aos olhos do mundo. É minha forma de reparar a ofensa feita a você. Depois disso, Abraão orou a Deus, e ele curou Abimeleque, sua esposa e suas escravas. Elas passaram a gerar filhos outra vez, pois por causa de Sara, esposa de Abraão, o Eterno havia deixado estéreis todas as mulheres da família de Abimeleque. Capítulo 21. O Eterno visitou Sara, exatamente como disse que faria, e cumpriu o que havia prometido. Ela engravidou e deu a Abraão um filho no tempo exato que Deus havia prefixado. E Abraão deu a ele o nome de Isaque. Quando o menino estava com 8 dias de vida, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão estava com 100 anos de idade quando seu filho Isaque nasceu. Sara disse: Deus me abençoou com riso, e todos que souberem disso vão rir comigo. Ela também disse: quem poderia afirmar a Abraão que Sara iria amamentar um bebê um dia? Mas estou aqui, dei um filho ao homem idoso. O bebê cresceu e foi desmamado, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Certo dia, Sara viu que o filho que a egípcia Agar tinha dado a Abraão estava debochando de Isaque. Era o filho de Abraão com outra mulher, uma escrava de Sara. Porque ela não foi precipitada, foi impulsiva, foi ansiosa e já quis dar a escrava para Abraão. Não quis esperar o tempo de Deus, né? E Deus falou, no tempo exato que ele havia prefixado, a Sara engravidou. Ela foi reclamar com Abraão, sim, que o filho de Agar, né, estava caçoando de Isaque, o filho dela. Livre-se dessa escrava. Ela foi reclamar com Abraão, Sara, né? Livre-se dessa escrava e do filho dela. Nenhum filho de escrava vai participar da herança com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aflito, afinal Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não fique assim por causa do menino e de sua escrava. Faça o que Sara diz, sua descendência virá mesmo por meio de Isaque. Quanto ao filho de sua escrava, garanto que também farei dele uma grande nação, porque ele também é seu filho. Viu? Olha só, as bênçãos indo para ele por causa de Abraão. Foi feita uma grande nação por meio de Ismael também, né? Abraão levantou-se cedo no dia seguinte. Separou um pouco de comida e um cantil com água. Entregou os poucos suprimentos a Agar e mandou-a ir embora de casa com o filho. Ela ficou andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, pôs a criança debaixo de um arbusto e ficou a uma distância de cerca de 50 metros. Dizia: não aguento ver meu filho morrer. Então, sentando-se, caiu em prantos. Mas Deus ouviu o menino chorar. O anjo de Deus chamou Agar lá do alto. Agar, o que aconteceu? Não fique com medo. Deus ouviu o menino e sabe que ele está numa situação difícil. Agora, levante-se, pegue seu filho e abrace-o. Vou fazer dele uma grande nação. Na mesma hora, Deus abriu os olhos dela. Agar avistou um poço de água. Então ela foi até o poço, encheu o cantil e deu água fresca para o menino. Enquanto o menino crescia, Deus ficou ao lado dele. Ele morava no deserto e tornou-se um arqueiro muito habilidoso. O deserto em que ele vivia era o de Parã. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito. Por essa mesma época, Abimeleque e o comandante de suas tropas, Ficol, disseram a Abraão: independentemente do que você fizer, Deus está do seu lado. Portanto, prometa-me que você não agirá com desonestidade para comigo, nem ninguém de minha família. Enquanto viver aqui, prometa que tratará a mim e a minha família com a mesma bondade com que tratei você.
Abraão respondeu: eu prometo. Foi também nessa época que Abraão questionou Abimeleque a respeito de um poço de água que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse: não tenho a menor ideia de quem possa ter feito isso, e você nunca comentou nada comigo. É a primeira vez que ouço falar no assunto. Então os dois fizeram um acordo. Abraão pegou ovelhas e gado e deu-os a Abimeleque. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque disse: o que significam essas 7 ovelhas que você separou? Abraão respondeu: significa que, quando você aceitar estas 7 ovelhas, você as aceitará como prova de que cavei este poço e de que ele é meu. Foi assim que o lugar passou a ser chamado Berseba, Poço do Juramento, porque ali os dois fizeram um acordo por meio de juramento. Tendo feito o acordo em Berseba, Abimeleque e Ficol, seu comandante, voltaram para o território filisteu. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali cultuou o Eterno, orando a Deus. Abraão morou em território filisteu por um longo período. Fim do capítulo 21. Ai, é lindo. A palavra de Deus é muito linda, é muito maravilhosa, né? Deus, ele honrou Abraão depois de anos de espera. 100 anos Abraão esperou. Às vezes a gente não quer esperar um dia. Abraão estava com 100 anos de idade quando seu filho Isaque nasceu. Que era o que ele mais queria, era o sonho da vida dele, né? Era a promessa de Deus. De repente você tá aí anos esperando pelo seu casamento. Olha, eu levei quase 6 anos para conhecer o Tiago. Passamos sim por lutas, né, no nosso casamento, mas graças a Deus, olha aqui, ó, hoje estamos buscando a Deus juntos. Não quer dizer que a gente não vá ter lutas, mas com Deus tudo se resolve, né? Então, de repente, você tá aí esperando na sua promessa. Deus vai te honrar. Olha aí, Abraão levou 100 anos. Calma o coração. De repente, né, a bênção antecipada se torna maldição. De repente, se você está querendo usar com as próprias mãos, a própria força, né, a querer a bênção, pegar a bênção, talvez isso no momento errado não seja algo bom para você. Então tenha paciência, né? Haja, lógico, não vai ficar também só esperando as bênçãos cair do céu, né? Faz a sua parte também e deixa Deus agir. Se Deus está tirando da sua vida é porque não é para você. Se permanecer é porque é para a vontade dele, tá bom? Eu achei muito lindo, para finalizar, que Deus, ele deu um livramento para Abraão, né? Era o que você estava falando da fidelidade que você já viu, Deus te dando vários livramentos, né? Das pessoas que tentam fazer maldade para você. E assim foi com Abraão. Deus deu um livramento ali que apareceu em sonho, né? Pro Abimeleque, né? Ele veio, ó. Deus, porém, veio em Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Então Deus se apresentou. Abraão não precisou fazer nada. Ele simplesmente foi lá e livrou ele. Então depois ele fala, né, com esse senhor Abimeleque, e fala: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Então Deus sabia o que estava no coração dele. Ele sabia que a intenção não era ruim, a intenção não era má. Então Deus se agrada da nossa sinceridade. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Então ele te livra pela tua sinceridade. Ele é misericordioso. É aquilo que o Tiago falou. É uma misericórdia que não tem explicação, né, amor? Abimeleque era o rei de Gerar, para onde Abraão estava ali. Imagina, o rei. Era o rei. E aí Abraão estava falando com o rei. Eles fizeram um acordo. Um foi justo com o outro, ele não estava falando com qualquer pessoa dali da cidade. E Deus pode atingir, Deus pode chegar a qualquer pessoa que você não pode. E tu vê que Abraão orou por Abimeleque e Deus sarou ele. Então às vezes falta uma oração da sua parte, falta você orar, falta você falar com Deus, né? Porque Deus tem esse poder de curar o nosso coração, as nossas feridas, restaurar casamento, né? Curar as nossas enfermidades, enfim, Deus tem o poder que às vezes não está nas nossas mãos, mas só depende de você também. Quem sabe só falta uma oração. É isso, né, meu amorzão? Isso. Eu amei estar aqui meditando novamente nessa palavra com vocês. Tu vê Amor? que
Amém. Que cada dia que... Você vê, ontem Deus falou com a gente de uma maneira, hoje já falou de outra, alguns detalhes diferentes. Então, por isso que é importante você ler. Terminou de ler a Bíblia? Começa de novo, porque no outro ano, Deus vai falar de novo com você de outra maneira. E aos pouquinhos Ele vai se revelando nos mistérios da vontade dEle para a tua vida. Tá bom? Deus tem um propósito para você. Saiba disso. Amém? Curte aí, comenta, compartilha, ativa o sininho e até amanhã de noite, meia-noite e meia, estamos aqui para a leitura da Bíblia. Amém. Tchau, tchau. Tchau.